Como identificar o melhor investimento para o seu perfil? Já vou dizer logo de cara que não existe um tipo de perfil de investimentos específico para uma pessoa específica. Vai depender de uma série de fatores e é isso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro, o investimento certo começa com autoconhecimento. Não é sobre a aplicação que está na moda, é sobre entender seu comportamento com o dinheiro, como você reage aos investimentos. Você pode estar em um momento da sua vida que você precisa ser um pouco mais conservador ou no momento da sua vida que você precisa ser um pouco mais agressivo. Talvez o mercado financeiro esteja num momento um pouco mais conservador, que exige uma estratégia um pouco mais conservadora. Talvez o mercado financeiro esteja num momento que exija uma estratégia um pouco mais arrojada, um pouco mais de risco. O que nós precisamos é entender esses momentos e saber como dançar de acordo com a música. Não adianta nada você ficar dentro de um salão que está todo mundo dançando valsa e dançar rock. Ou você estar num local que está dançando rock e você ir dançar sertanejo. As coisas não vão se alinhar. Você precisa dançar o mesmo movimento. Para a gente começar a entender o que é o perfil, nós temos 3 perfis que são aqueles perfis clássicos que quando você abre conta numa corretora, você tem um questionário que você responde e nesse questionário vai dizer o que você é, só que não funciona exatamente dessa forma. Então o primeiro tipo é o conservador, ele vai valorizar a segurança, a estabilidade, ele prefere investimentos como Tesouro Selic, CDB, grandes fundos, e aí que começa o primeiro erro. As pessoas elas acham que precisa estar dentro de um tipo de ativo. Quando você faz esses testes de tipo de investidor, primeiro que é uma normativa, a CVM exige que as corretoras façam esse teste. E o objetivo desse teste é ver o grau de risco que você está apto a tomar. Eles vão liberar determinado tipo de investimento. Se você é conservador, eles não vão liberar derivativos, por exemplo, que são opções. Dependendo como você responde esse questionário, eles vão direcionar determinados ativos para você. O problema é que você pode ter uma estratégia. Eu citei aqui os derivativos, você pode ter uma estratégia com opções sendo conservador. Então não é o tipo de ativo que vai determinar quem você é. Isso é o comum do mercado, mas nós precisamos olhar mais coisas, não somente esses tipos fixos de investidor que existe. O outro é um moderado, que ele busca um equilíbrio entre risco e retorno, investe em renda fixa e um pouco em renda variável. É a base que nós temos na Start Grana, que você vai investir nos dois. Dependendo de momentos, você pode tomar mais risco ou menos risco, mas você precisa e pode investir nos dois, não precisa ficar só em um. E o arrojado, que vai buscar alta rentabilidade, mesmo com volatilidade, investe em ações, fundo imobiliário, cripto e outros ativos mais arriscados. Qual que é o erro fatal aqui? É você copiar os outros. Só porque alguém teve lucro com cripto não quer dizer que esse é o ideal para você. E vice-versa. Alguém teve lucro com determinada ação não quer dizer que você vai ter. Até porque rendimento passado não quer dizer que é rendimento futuro. Talvez aquela pessoa investiu um valor muito maior ou um valor muito menor e você tem uma expectativa diferente dentro do mercado e você vai ter um retorno diferente do que essa pessoa, porque a sua, digamos assim, a sua decisão de tomada de risco, de suportar o risco, vai ser exclusiva sua. E aí você vai copiar o outro cara e vai fazer coisa errada. E aí seguir modinhas vai te custar caro. O melhor investimento do mundo pode ser o pior para quem não tem o perfil certo. E também não está no momento certo. Para citar o Bitcoin, é um ativo de risco, mas dependendo do momento de mercado, não é de risco. Se você colocar uma porcentagem controlada dentro da sua carteira, ele deixa de ser risco. Se você entende muito bem o funcionamento e acredita que isso é futuro, não é risco. Então depende muito mais de uma leitura pessoal que você faz sobre o ativo, como você interpreta, como você enxerga aquele ativo, do que realmente nós colocarmos dentro de uma caixinha Petrobras é conservadora e Bitcoin é risco. Depende, tudo depende, até porque a Petrobras pode ser de risco também. O seu perfil vai definir a sua estratégia. O perfil conservador, o foco é proteger capital. Moderado, diversificar com segurança e risco calculado. E o arrojado vai buscar estratégia de longo prazo e aprender a lidar com a volatilidade.
O grande segredo aqui é que você pode ser os três. A maioria das pessoas acha que você deve ser um. Ah, eu fui a minha vida inteira conservador, então eu sou conservador. Você pode tomar risco, mas como eu disse, tem que ser um risco calculado. Tem que ser um risco com uma porcentagem dentro da sua carteira. Aquele senhor tiozão que é extremamente conservador e acha que ser conservador é você comprar uma ação dentro da bolsa mais segura que existe. Ele vai lá e comprou, para dar nome aos bois aqui, comprou Vale. Aí ele comprou uma ação. Aí teve um acidente na Vale e a ação caiu 30%. Ele foi conservador ou não? Consegue entender que não é somente o ativo ou somente o que a pessoa é como você diversifica a sua carteira, como você monta ela e como você faz a leitura de mercado. Se você está num momento que o mercado está caindo, está em queda, todos os ativos estão baratos, você fez análise e tem muita coisa barata. É o momento de você comprar, é o momento de você pegar aquela parcelinha de risco que você tem na tua carteira, que vai ser 10, 20%, e aumentar um pouquinho, colocar uma porcentagem um pouco maior, realiza um pouquinho do que você tem no conservador e diminui a sua porcentagem. E é isso que você tem que fazer dentro da sua carteira de investimentos. Não precisa ficar fixo dentro de um perfil, porque você pode, ao longo do tempo, ir alterando esse perfil que você tem. A melhor escolha é aquilo que te deixa tranquilo quando você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Eu sempre falo nas aulas da Startgrana, até se você quiser conhecer a Startgrana, pode clicar no link da descrição ou no QR Code aqui, aí, acertei. O que você sente no estômago, e aí vai por mim, se você colocou um valor muito alto, por mais que o ativo não seja de risco, tenta imaginar, se você nunca investiu dessa forma, tenta imaginar o que seria você lá na frente. Você nunca investiu de uma forma arriscada, você é conservador, mas você pouco diversificou sua carteira e aí comprou uma ação que dependia do governo, o governo tomou uma decisão lá e o ativo começou a cair, você vai ficar mal. Eu conheço pessoas, eu não posso citar exemplo aqui, de pessoas que levaram ao extremo por ter uma dívida pequena, por perder o valor, porque as pessoas reagem diferente. Se você ficou mal, é como se fosse a escadinha, é o limite do seu comportamento. Eu sou conservador, eu vim pro moderado, tomei um pouquinho mais de risco, deitei na cama, assim, me senti mal. Você tá fugiu um pouquinho do seu perfil. Você não pode deixar influenciar a sua vida, não pode ser influenciada pelo retorno da sua carteira. Se acontecer isso, se você passa o dia pensando, se você vai deitar pensando no que está acontecendo na sua carteira de investimentos, é porque você foi um pouco além do que você deveria ter ido. E aí o que a gente faz com isso? A gente consegue revisar a estratégia, a gente passa uma régua e começa a arrumar daqui para frente. Não precisa vender, não precisa tomar nenhuma atitude mais drástica, até porque se você está num momento desse, o seu comportamental talvez vai te levar a tomar decisões erradas. O melhor é você passar uma régua na sua carteira e começar a montar ela de uma forma um pouco mais conservadora para aquele momento. Viu que deu uma brecha, você pisa um pouco mais no acelerador. Voltou, pisa no freio. E o pisar no freio no acelerador é o tanto que você vai ficar exposto à porcentagem, aí você pode realizar lucro e rebalancear a sua carteira ou comprar um pouco mais daquele ativo que está ali embaixo, que tem uma volatilidade maior. E outra coisa que é importante, isso aqui é importantíssimo ter em mente, é que o seu perfil muda com o tempo. Sempre quando eu falo sobre perfil, eu cito a minha história. Eu sempre me considerei arrojado, sempre fiz investimentos de risco. Depois que eu tive filho, eu continuei com esse comportamento, porque era um comportamento aprendido. E eu cheguei um momento e falei, cara, eu tenho filho, não posso mais tomar o risco. E se eu falir? E se eu fracassar? Eu tenho uma família, não posso mais. A minha carteira começou a ser redirecionada. Eu gosto de tomar risco, eu gosto de fazer o giro, mas eu preciso estar mais estável. Então, boa parte da minha carteira, ela tende a ser conservadora. Não quer dizer que eu não tenha risco. A porcentagem que eu tomo de risco é muito menor do que eu tomava 10 anos atrás, 15 anos atrás. Eu vou fazer 40 anos daqui 15 dias, mais ou menos. É óbvio que o meu risco é muito diferente de quando eu tinha 20 anos. Então, ao longo do tempo, esse perfil vai mudando. Não fixa um perfil. Ah, porque eu fiz uma avaliação na corretora lá em 2013 e dizia que eu era conservador. A vida mudou. Um exemplo, quando você tiver a sua reserva de emergência pronta, o seu perfil muda.
Eu citei aqui o meu exemplo de ter filho. Quando você tem filho, o seu perfil muda. Talvez você era CLT, começou a empreender, o seu perfil mudou. Então, todas essas mudanças ao longo da sua vida, você tem que ir observando para ir adequando o seu perfil. Junto com isso, você tem que entender o mercado, porque o mercado também, ele te dá momentos de oportunidade para você ser um pouco mais moderado, um pouco mais arrojado, um pouco mais conservador. Tem que fazer essas duas leituras em paralelo. Conforme o seu conhecimento cresce, o seu apetite por risco também tende a crescer, você vai se sentindo mais seguro, tem que tomar cuidado. Isso é uma tendência natural que a gente tem, conforme mais confortável nós ficamos, mais seguros a gente fica. Só que essa segurança pode ser um pouco de ganância, então tem que tomar cuidado quanto a isso. E o ideal seria você revisar pelo menos uma vez por ano se está dentro desse perfil, se está certo. O que eu estou fazendo está adequado, minha carteira de investimentos está adequada ao que eu sou. Ok, se tiver, jogo segue. Se não tiver, você realinha. Com o perfil certo, cada escolha tem mais chance de dar certo. E investir bem começa por conhecer a si mesmo. Dentro da Startgrana, nós temos uma regra, uma fórmula chamada OPEN, que é objetivo, perfil, estratégia e método, que é a nossa balança Pokayoke, que eu comento bastante aqui. A gente começa com objetivo e perfil, porque o objetivo é você saber onde você quer chegar, qual que é a sua meta. Deu cãibra aqui no meu dedo. Essa meta que você tem vai dizer o rumo que você quer tomar no mercado. E você tendo essa meta, por exemplo, uma meta que a gente pode ter é de 100 mil reais em 5 anos. E você definiu o quanto que você tem que aportar, o rendimento médio que você tem que ter para você conseguir chegar nessa meta. Com isso, você já começa a traçar o seu perfil. Eu tenho que ir um pouco mais de risco, eu tenho que ser mais conservador, eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho 40 anos e quero chegar em X valor. Então, você entendendo o objetivo e o perfil, fica muito mais fácil você ir para o E, que é a sua estratégia, para você conseguir e começar a montar a sua carteira de investimentos. São passos naturais que a gente tem que ter, a gente tem que avaliar isso, que acaba sendo negligenciado até por desconhecimento ou por não fazer parte da nossa base de educação financeira. Os influenciadores de investimento às vezes acabam não comentando sobre isso, porque o foco deles é muito mais só vender o curso ali e te explicar como faz, só que você não vai entender na prática como montar a sua carteira, e é isso que a gente faz dentro da Startgrana, é isso que se você assinar a Startgrana, você vai ter de conteúdo, nós vamos ajudar você, temos também consultoria, podemos ajudar você a montar a sua carteira de investimentos. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de compartilhar com quem você ama, deixe seu comentário, curta o vídeo, até a próxima. Tchau!